Cumprimentamos a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a Paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia, a direção da igreja e do programa, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã falando com você sobre a nossa escola bíblica dominical, que neste último trimestre do ano de 2019 estuda um tema importantíssimo, o governo divino em mãos humanas, baseado nos 2 livros de Samuel. E hoje nós vamos meditar na lição de número 3, que traz como título A Chamada Profética de Samuel. O texto áureo dessa lição, que é o texto principal, nos diz, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, Então veio o Senhor e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nesse contexto de chamadas, Deus já tinha chamado Samuel 3 vezes e, não entendendo a chamada, ele ia falar com Eli. Mas Eli o orientou e ele entendeu que era o Senhor que o estava chamando. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Embora estejamos estudando um contexto do Velho Testamento real, um contexto que existiu de fato, nós temos esse objetivo de despertar a igreja para a mensagem profética, a palavra de Deus nos últimos dias. Ao longo das Escrituras, Deus sempre levantou homens e mulheres para que fossem portadores diretos da sua mensagem. Consequentemente, Deus nunca deixou o seu povo sem instrução, sem orientação. Essa lição estuda o ministério profético de Samuel e traz, como eu já disse, o objetivo principal de despertar a igreja para os dons espirituais, para a atualidade dos dons espirituais, uma realidade em nossos dias, sobretudo o dom sobrenatural de profetizar. O ministério profético no Antigo Testamento, ele não se caracterizava por uma adivinhação ou por uma predição através de um vidente, mas por uma revelação exata na dimensão plena de tudo que Deus sabe e podia trazer e revelar aos seus servos. A palavra profeta em Israel, ela é mencionada várias vezes, e profeta é aquele homem com quem Deus fala no contexto do Antigo Testamento, em sua maioria, com os homens. Era aquele homem com quem Deus falava, entregava uma mensagem, revelava uma mensagem e ele tinha que falar exatamente o que Deus dizia. Nós vamos encontrar num outro contexto um rei querendo ouvir uma palavra que agradasse a ele, exatamente o rei Acabe, e foram chamar o profeta Micaías e tentaram convencer Micaías para ele falar algo que agradasse ao rei, mas ele disse, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Dentre as muitas palavras que definem o termo profeta, nós encontramos no hebraico nabi, que significa chamado por Deus, porta-voz ou mensageiro de Deus. E vou repetir, para comunicar ao povo de Deus exatamente aquilo que Deus estava falando. Samuel, como profeta, ele deixou um legado para os demais profetas. Ele instituiu o costume de ungir os reis, bem como ele deu início ao movimento profético em Israel. Samuel teve um desenvolvimento no seu ministério. Ele cresceu profeticamente. Ele nasceu num cenário de religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Por isso que no capítulo 3 de Samuel e no versículo 1 diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Por quê? Porque os sacerdotes não davam ouvidos à voz de Deus, não atentavam para o que Deus falava. E nesse contexto que ele nasceu, em resposta às orações de sua mãe, ele se manteve íntegro e sendo um exemplo, apesar de ter sido criado na casa de Eli, onde os seus filhos contemporâneos da sua infância e da sua juventude se perverteram diante do Senhor. Entretanto, Samuel foi fruto de oração, e a Bíblia é clara quando diz que ele foi chamado
para trazer exatamente à casa de Eli uma profecia de destruição. E no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, e o versículo 21 diz: Samuel crescia e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras ditas por Samuel deixou cair por terra. Por quê? Privilégio de Samuel? Não, é porque o Senhor era com ele e as palavras ditas por ele procediam do Senhor. No texto de Samuel, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz: nessa cidade, se referindo a Ramá, onde Samuel morava, há um homem de Deus muito estimado, e tudo quanto ele diz acontece ou sucede. Nós vamos encontrar nessa lição a formação profética de Samuel. Ele aprendeu com Eli, que foi juiz de Israel 40 anos, além de ter sido, sobretudo, favorecido por uma visão especial de Deus. Quero repetir e deixar isso bem claro, que já previa a derrubada da casa de Eli. Samuel era disciplinado. Ele ouviu a voz do Senhor 3 vezes e, julgando-se Eli que o chamava, foi ao encontro de Eli. Mas era o Senhor e ele respondeu, como já li no texto áureo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O objetivo dessa lição é trazer para os nossos dias, contextualizar em nossos dias o ministério profético, a atualidade da palavra da profecia, o dom de profecia. Esse dom não funciona mais como nos dias do Antigo Testamento, porque os profetas, no modelo, nos moldes do Antigo Testamento, eles existiram somente até João. Há um texto em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João. Significa dizer, se os profetas profetizaram acerca do Messias, se a lei apontava como o povo de Israel, o povo de Deus devia se comportar, como também continha no seu contexto profecia sobre a vinda do Messias, quando Jesus veio, ele encerrou na pessoa dele todas as profecias, todos os tipos e tudo aquilo que apontava para ele. Há pelo menos no Antigo Testamento 330 profecias que se cumpriram exatamente com o nascimento de Jesus. Nos dias do Antigo Testamento, o dom de profecia ou o ministério profético vinha sob medida e para algumas pessoas, autoridades, reis, profetas, juízes, militares. Mas nos nossos dias, é preciso que se diga isso, o dom sobrenatural de profecia, um dos dons dados por Deus através do Espírito Santo, ele é para todos os crentes que creem. Por que eu digo os crentes que creem? Porque há aqueles que não creem. O Espírito Santo foi dado à igreja, foi prometido à igreja como guia perfeito, como aquele que guiava toda a verdade, e o próprio Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em estando conosco, ele permanece na igreja e com a igreja. Ele não se ausentou e por isso Deus continua usando os seus profetas aqui na terra. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos 19 ao 22, ele diz: não apagueis, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E eu quero dizer nesta manhã, não há mal maior do que extinguir o Espírito Santo, apagar a chama do Espírito Santo que é necessária para que o dom de profecia esteja ativo na igreja e seja atual nos nossos dias. Eu sei que algumas pessoas podem dizer: mas o Espírito Santo é Deus, como extingui-lo, como apagá-lo? Através da rejeição, através da incredulidade e através do desconhecimento dessa doutrina fundamental que veio à igreja, sobretudo no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi dado e foi derramado com a igreja e na igreja. Nós, pentecostais, consideramos as Escrituras como a maior e melhor profecia, porém nós cremos na atualidade dos dons espirituais que instrui segundo a palavra de Deus. Nesse contexto atual, nesse contexto em que nós estamos vivendo, Deus continua usando os seus profetas. Olhando nos seus olhos, telespectador, eu posso lhe dizer que eu já vi
ouvi e vi, vou repetir, vi e ouvi dezenas de profecias proferidas e sendo cabalmente cumpridas, porque o Espírito Santo ainda é o Senhor e o guia da igreja. Dom de profecia é bíblico, dom de profecia é atual e a exemplo dos demais dons dados pelo Espírito Santo, eles estão hoje atuando na igreja. E onde estão os profetas dos nossos dias? Para a igreja do Senhor, vou repetir que eu quero deixar isso bem claro. A palavra de Deus é a maior profecia. E os sensacionistas têm razão nisso, quando dizem que a Bíblia existe, mas Deus também fala através de situações atípicas, de momentos extraordinários que não estão previstos nas Escrituras e podem acontecer a qualquer momento. Então, meus queridos telespectadores e amados ouvintes, assim como Deus usou Samuel nos dias do Antigo Testamento e mais uma centena de profetas, Deus está usando os seus profetas hoje para anunciarem a palavra de Deus e dizer para você que tudo que está escrito aqui vai se cumprir, porque Deus é fiel. A paz do Senhor. Bom dia e muito obrigado.